Pessoal, nossa boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa e que a paz de Deus, de Jesus, possa nos envolver aqui a todos nós. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas, né, que estão nos assistindo online, através do Facebook, seu Aurélio Robles, compartilhado com a comunitária Vida Nova, e sejam todos muito bem-vindos, que Deus também possa abençoar a todos. Mas antes de nós iniciarmos a nossa exposição, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos para que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade que nós estamos aqui nesta noite, pois todos nós aqui viemos em busca de algo a mais para as nossas vidas, um conhecimento, um alerta, para que a gente possa assim caminhar a passos firmes e fortes na nossa evolução. Conhecimentos esses que iremos adquirir no decorrer dessa nossa exposição, que nós possamos colocá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, para a nossa melhora. Nos melhorando, nós também possamos melhorar aqueles que estão ao nosso redor. Divino Mestre Jesus, peço a vossa proteção, o vosso amparo, para que assim eu possa transmitir esses ensinamentos com bastante clareza, com bastante harmonia, com bastante amor, e todos nós possamos aprendê-los, estes ensinamentos, para a nossa evolução. Pedimos assim ao Mestre a vossa permissão para darmos início a mais uma exposição da noite. Que assim seja. Veja, o tema que nós escolhemos hoje está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, da criação. Então, ainda acho que uns tempos atrás, aí, acho que já foi falado, mas aí foi só de perguntas e respostas, né? E hoje nós vamos falar um pouco dessa criação, desde da criação do universo, dos seres, do homem, né, até nós estarmos aqui nos dias de hoje. Então, quais são a introdução e os objetivos desse nosso estudo de hoje? A inquietação do homem leva-o a procurar sobre a origem da vida e do universo. Então, a gente está sempre, né, buscando a nossa origem, a origem do universo, a origem de tudo isso que nós aqui olhamos, né? Aí a gente faz algumas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? E qual a finalidade dessa nossa vida aqui, desse plano, né? Qual a nossa finalidade? Então essas perguntas ficam pairadas no ar aí, né, para a gente que pode poder responder. A Bíblia e a ciência fornecem-lhe algumas explicações. Então a Bíblia e a ciência nos fornecem algumas explicações. Mas o nosso propósito aqui no nosso estudo de hoje é analisá-las sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Então, sob a ótica do Espiritismo. Deus, Espírito e matéria. Estes três fundamentos são o princípio de tudo que existe. Jesus, depois de Deus, o nosso melhor amigo, né? Por quem que nós podemos confiar, né? Depois de Deus, então, Jesus, o nosso melhor amigo. Jesus é o Espírito que ajudou a criar o nosso planeta, esse planeta em que nós vivemos, mas encarnou para ombrear, para equiparar. Ele se tornou um de nós, né? Para equiparar conosco e nos inspirar a nós resolvermos as nossas dificuldades. Veio aqui
em nosso auxílio, para nos ajudar, né? Se tornou homem como nós, para que nós possamos ter a ajuda dele para enfrentar as nossas dificuldades. Para ele podemos contar todos os nossos problemas e dificuldades. É com ele que podemos contar sempre, como confidente e parceiro, e ele estará sempre conosco. Então, Jesus, o nosso mestre, nós podemos contar com ele para essa nossa jornada aqui. A imensa gratidão que sempre teremos por ele nos ligará eternamente. Nós estaremos ligados a Jesus eternamente, pelos laços do amor. O universo. Nós olhamos aí, né? Vemos todo esse universo aí, né? Todos os mundos visíveis e todos os mundos invisíveis. Todos os astros que a gente vê. Fluidos que enchem esse espaço, como o fluido cósmico universal. Todos os seres, todos, sem esquecermos de nada, todos os seres, é obra de Deus, né? Tudo isso, então, é obra de Deus, criado pela sua vontade. Então, Deus, pela sua vontade, criou tudo isso. O que a ciência diz? Então, nós falamos que nós íamos estudar sobre a ciência, mas sobre a visão espírita, né? O que a ciência diz, então, da criação do universo? A ciência humana não cogita, ela não pensa de um Deus criador. E, portanto, não considera o universo uma criação divina. Então, a ciência ainda não considera a criação do universo como uma criação divina. Seu ponto de vista da ciência é um ponto de vista materialista. Só acredita na matéria. Mas procura entender o princípio das coisas através de diferentes estudos, tais como, nós vamos alistar aqui alguns estudos no que a ciência se baseia. Na astronomia, então, se baseia nos astrólogos, o estudo da constituição e do movimento dos astros. A geologia, o estudo da constituição física da Terra. Os geólogos estudam a constituição física da Terra. A antropologia, os antropólogos, né? O estudo do homem e dos grupos humanos. A paleontologia, os paleontólogos, né? Estudo dos fósseis, restos ou vestígios de vida bem antiga, tanto de animais como de vegetais. Neste estudo, eles recorrem, né, aos métodos de pesquisa que permitem calcular com relativa precisão, né, o tempo de existência de coisas e seres. O exemplo da radioatividade, o magnetismo, a microquímica, raio-x e etc. Então, o que a ciência diz sobre a formação do universo e a vida existente na Terra? Colocado esses estudos, né, que eles se baseiam nesse, ainda mais, bem materialista, e qual que é, então, sobre a formação do nosso universo? O que a ciência diz? O universo teria o resultado de uma grande explosão. É a teoria do Big Bang. A formação da Terra se iniciou há bilhões de anos, em processos que se estenderam por largos períodos, por largas eras. Então, a ciência acha que é a teoria do Big Bang. Pois eu vou mostrar a teoria aqui. E a vida se manifestou na Terra em formas primárias, em épocas muito remotas, evoluindo depois para os seres mais organizados. Então, essa grande explosão que a ciência acredita, né, que é a teoria do Big Bang, descreve então a origem do nosso universo
a partir de uma grande explosão que ocorreu há aproximadamente 14 bilhões de anos. Então, isso aí atribui a origem da formação do universo. E o Espiritismo? O que é que diz a nossa doutrina? A doutrina espírita diz o seguinte: 2 são os elementos gerais do universo criados por Deus. 2. O princípio inteligente, que é dele que se originam, por processo evolutivo, todos os seres espirituais. Então, todos os seres espirituais, né, se originam desse princípio inteligente por um processo evolutivo, pela nossa evolução. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva em seu estado mais elementar, em suas modificações e nas suas transformações, dá origem à inumerável variedade dos corpos da natureza. A gente estudar mais a fundo esse fluido cósmico universal, né, as suas modificações, as suas transformações são constantes, né? Vai nos formar a variedade de corpos, a variedade de coisas que existe na natureza. A formação dos mundos. Então, pela condensação da matéria, um mundo depois de formado, ele pode desaparecer. E Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, gente, os mundos são formados pela condensação da matéria, disseminada, espalhada no espaço universal. Naquela matéria primitiva, né, do fluido cósmico universal. Então ela está espalhada, né, disseminada em todo o universo. Não sabemos quanto tempo os mundos levam para ser formados. A gente ainda não tem, né, como dizer, ó, isso aqui formado de tanto tempo, leva tanto tempo. Não, a gente não tem. E nem mesmo quando este mesmo mundo ele pode desaparecer. Tanto na sua formação como no seu desaparecimento, a gente não tem como identificar. Mas uma coisa é certa: Deus os renova como renova os seres vivos, como renova a todos os seres vivos. Os elementos orgânicos que vêm a constituir os organismos vivos já existem em estado de fluido na substância que preenche o espaço universal, naquela substância, naquela matéria, né? E com a qual os mundos vêm a ser formados. Lembra que eu falei que ela está espalhada em todo o universo, né? Para então alcançar o nível de evolução na qual se encontra o nosso planeta hoje, foi preciso milhões de anos para que esse se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida. Então, gente, foi muito tempo, né, para nós chegarmos a esse estágio que nós estamos aqui hoje. Nós vamos ver que o mundo foi uma bola de fogo, né? E foi, durante a exposição, nós vamos ver como que é a formação. Segundo a classe de cientistas, a Terra está datada de 4,5 a 5 bilhões de anos. Olha que é tempo, né? Como a Terra está formada, né? Ao longo de sua formação, o planeta já possuía diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas e supostamente o planeta passou por processo de glaciação. Glaciação é a ação de transformar em gelo. Então teve o período glaciário, né? Que é a geologia estuda, né, esse período glaciário. Então tem vários eventos, né, da formação dos mundos. Nós vamos
passar um a um para o nosso entendimento. Então, como nós já falamos, a formação da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nesse período, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nenhuma forma de vida, como nós podemos ver aí na imagem. Era uma bola de fogo. Não tinha condições, não abrigava nenhum tipo de vida. Era essa bola de fogo incandescente. O segundo evento, passados bilhões de anos após a formação do planeta, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo. Então, daquela bola de fogo, ela passou a ser esse resfriamento gradativo. E essa alteração originou uma estreita camada de rocha na Terra. Então, dessa formação, desse resfriamento, formou-se uma camada de rocha em toda a Terra. No terceiro evento, como as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapores. Então, vocês imaginam a quentura, o resfriamento, aquilo então foi soltando gases, né, e vapores de água. E desses vapores de água, esse processo fez com que os gases se formassem na atmosfera, e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações, das primeiras chuvas, né? Um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que possuíam cerca de 20 centímetros de profundidade. Imagine só, né? Daqueles gases, daqueles vapores, né? Foi aquele período de muita chuva e deu a formação dos oceanos, cerca de 20 centímetros de profundidade. No quarto evento, a formação dos oceanos foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois a origem da vida veio dos seres aquáticos. Então, a formação, né, o surgimento da vida do planeta foi a origem, né, que eram os seres aquáticos. Dessa forma, surgiram primeiramente no planeta as bactérias, surgiu as algas, além de micro-organismos, isso há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. É muito tempo, né? No quinto evento, essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros seres. Então, desses micro-organismos, né, foram importantes para o surgimento de outros seres. Surgiram, então, oriundo dos micro-organismos, né, os invertebrados, dentre eles, a medusa, as trilobitas, os caracóis, a estrela do mar. Além disso, desenvolveram plantas, tais como as algas verdes. Todos os seres vivos, nesse momento, haviam ambientes marinhos. E seres vivos, desse momento, habitavam sempre os ambientes marinhos. Aí está. Primeiro são as medusas, depois as trilobitas, os caracóis, as estrelas do mar e as algas marinhas. Tudo isso lá no começo, na formação do mundo. Interessante, né, a gente ver esses seres, né, são só seres vivos. No sexto evento, pouco tempo depois, algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático. Então, fora da água, eles conseguiram se adaptar, migrando para as áreas continentais, dando origem às primeiras plantas terrestres. Desculpa, gente. No sétimo evento, os
Os animais terrestres tiveram a sua origem a partir do momento que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem aos anfíbios e, posteriormente, os répteis. Então, os anfíbios, depois os répteis. Houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis, denominados de dinossauros, e esse ficou caracterizado como o período Jurássico. Acho que todos nós assistimos os filmes, né? Daqueles monstros, daqueles répteis, né? O período Permiano deu origem às plantas, como as flores e os mamíferos. Os grandes répteis foram extintos há mais de 70 milhões de anos. Os dinossauros, então, foram extintos há mais de 70 milhões de anos. Então, aí foi a formação das plantas, das flores, né, naquela época. No oitavo evento, há aproximadamente 65 milhões de anos, teve início a formação das grandes cadeias de montanhas, como a do Himalaia, que são as cordilheiras lá na Ásia, e nos Alpes, na Europa. O mais conhecido, o pessoal conhece, os Alpes suíços, né? Aquelas grandes elevações. Os animais, como os mamíferos e as aves, proliferaram por todo o planeta. A atmosfera já possuía as mesmas características atuais. Então, a atmosfera já era, né, respirável. Né? O nono evento. Há aproximadamente 4 bilhões de anos, surgiram os ancestrais dos seres humanos. O planeta, a partir de então, entrou em período de muito frio, ocasionados pelo crescimento das geleiras. No entanto, há 11 mil anos, as geleiras se fixaram nas zonas polares. No Polo Norte, então é o Ártico, e no Polo Sul, a Antártica. Aquelas grandes geleiras, que hoje, né, pela brutalidade que se faz contra a natureza, né, nós vemos lá quantas geleiras caindo, né, quantas coisas estão acontecendo aqui no mundo por não respeitarmos a natureza. Olha quantos bilhões de anos levou para se formar, né? Os mundos habitados. Todos os globos que se movem no espaço são habitados. Tudo que a gente vê, né, aí no espaço são habitados. A constituição física não se assemelha, né? Nós aqui do planeta Terra não podemos ir em outro planeta. A nossa constituição física não permite. Ela foi feita para nós vivermos aqui na Terra, no planeta Terra. Então, a constituição física não vai se assemelhar. Os habitantes, como todos nós aqui, possuem organizações diferentes, bem diferentes do que as nossas organizações aqui no planeta Terra. Mas os mundos são habitados. Os seres vivos. No começo, tudo era um caos, né? Como nós vimos lá, né? Tudo era um caos. Mas, pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar. Né? Cada momento, cada um foi se ajustando no seu devido lugar. Apareceram os seres vivos. De onde vieram os seres vivos? Apareceu o surgimento dos seres vivos. A Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Então, lá naqueles micro-organismos que nós falamos, que estavam lá espalhados, né? Então, ali continham, né? Aguardavam o momento ideal para que se desenvolvesse. Agora vamos nós, né? A nossa espécie, a série humana, né? Se encontrava entre os elementos orgânicos. Como nós falamos, estava lá naqueles elementos. Veio ao seu tempo. Veja como a perfeição de Deus, né? Tudo ao seu tempo. Tudo no seu devido lugar, tudo ao seu tempo.
Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Isso é 4.000 anos antes de Cristo. Foi um dos sobreviventes de cataclisma em certa região do globo. Cataclismos são grandes inundações, né? Constituiu o tronco de uma das raças, a raça adâmica. Como nós já falamos, Adão, porém, não foi o primeiro, nem o único homem a povoar a terra. Concordam a ciência e o espiritismo. Do ponto de vista espírita, o nome Adão pode ser um símbolo de um grupo humano que sobreviveu aos grandes cataclismos são as grandes inundações, sofridos por parte da superfície do globo, em diferentes regiões, e que veio a constituir o tronco de uma das raças que povoaram a Terra, dando origem a novos tipos físicos, raça ou raças adâmicas. O aparecimento do homem surgiu em muitos pontos do globo. Vários pontos do globo surgiu, então, o homem. Veio em épocas variadas, não tudo de uma vez só. Foi surgindo aos poucos. O surgimento do homem são estudos fósseis. Tá? Há 25 milhões de anos, que são os nomes meio esquisitos, né, de se falar, mas depois eu vou mostrar os slides ali. Os pliopitecos, um pequeno primata que conseguiria andar só nos 2 pés, pequeno primata. Há 14 bilhões de anos, o Ramapithecus, o primeiro primata que se assemelha mais ao homem do que aos símios, mais ao homem do que aos macacos. Há 5 milhões de anos, o Australopithecus, criatura de corpo muito humano, semelhante ao chimpanzé na cabeça e na cara. Há 750 mil anos, o Homo erectus. O Homo erectus andou pela Terra pelo menos durante 1 milhão de anos, fazendo descobertas tão importantes como o domínio do fogo, desde aquela época já dominava o fogo, né, para se aquecer e para lhe ser preparados seus alimentos. Depois deu origem ao homem moderno, o Homo sapiens. Alguns fósseis do homem moderno datam de há 250 mil anos. Quando o Homo sapiens apareceu em cena, em maior número, isso há 150, 160 mil anos. O primeiro ali é o Pliopithecus. Isso aí está lá no Museu Nacional de História Natural de Paris. É a mandíbula, né, dele. Depois é o Ramapithecus, que é um gênero de primata que viveu aproximadamente 16 a 5 milhões de anos atrás e viveram na África, na Ásia e na Europa. O Australopithecus é um gênero de hominídeo extinto que existiu na África, sendo muito próximos evolutivamente ao gênero Homo, ao gênero homem, né? Seu estado é de vital importância para a compreensão da evolução humana. O Homo erectus é uma espécie extinta de hominíneo, né, que evoluiu na África e viveu entre 1,8 milhões de anos a 100, 200 mil anos. Seus espécies estavam entre os primeiros membros reconhecidos pelo gênero Homo. E aqui o Homo sapiens, né, que surgiu lá na África há cerca de 200 mil anos
depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Isso eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia. Se falar só o nome, a gente fica meio perdido, né? Diversidade das raças. As diferenças físicas e morais provêm do clima, da vida e dos costumes. Então, sempre as diferenças são morais, né, do clima, da vida e dos costumes. Mas todos somos da mesma família. Né? Todos nós somos membros da mesma família. Né? Considerações bíblicas sobre a criação. As contradições são mais aparentes do que reais. Decorrem dos equívocos da interpretação, da simbologia dos textos sagrados. Sempre a gente encontra, né, muitos equívocos de interpretação, de escrita, né, e da simbologia desses textos sagrados aí. Muitos foram, né, traduzidos, cada um puxando alguma coisa para o seu lado. Então, por isso que tem bastante equívoco. Né? Os 6 dias da criação. Então, acho que nós já ouvimos, né? Falou que Deus criou o mundo em 7 dias. Trabalhou 6 e descansou no 7º. Né? Os 6 dias da criação indicam períodos com centenas e milhares de anos. Então, esses períodos, né, esses 6 aí são períodos longos, né, igual nós vimos aí, a grande quantidade de anos que se formou. Né. Aí também tem lá, nós sempre ouvimos falar do Noé, do dilúvio. Né. A geologia comprova que o grande dilúvio universal ocorreu antes do aparecimento do homem na Terra. Ocorreu antes, né, do aparecimento do homem na Terra. O dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico. O cataclismo é aquelas grandes inundações. Né? Então foi uma catástrofe parcial localizada. Narra-se também no livro da Gênesis, da Bíblia, que houve um dilúvio que exterminou todas as criaturas da terra, menos Noé e sua família e os animais que eles tinham na arca. Como que teria recomeçado o povoamento do mundo? De que forma, né? Que ele teria recomeçado? Se fosse verdade, como explicar a existência histórica ininterrupta dos chineses desde há cerca de 30 mil anos? Como explicar, né? E também na Índia e em outras regiões do globo que apresentam a habitação ininterrupta em grande progresso e população, há mais de 10 mil anos. Deve ter sido quando muito um dilúvio parcial, apenas na região habitada pelos hebreus e outros povos bíblicos. Agora nós temos aqui um comentário de Allan Kardec. O que ele fala sobre isso? A ciência, longe de depreciar a obra divina, nos-la mostra sob o aspecto mais grandioso e mais acorde, mais harmônico com o poder de Deus. Aí Kardec começa assim: nada é inútil em natureza. Tudo tem um fim, tudo tem uma destinação. Então nada na natureza é inútil. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Em todos os lugares, né, em todos os planetas, há vida. Não há nada vazio. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, aquela massa informe, como nós já havíamos falado, né?
naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Mesmo naquela massa lá, sempre, nunca teve ausência de vida. Os seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Nós, se fosse lá, nós não íamos encontrar refúgio nenhum. Mas, seres isentos dessa nossa necessidade não encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Será que só a Terra tem esse privilégio, de ser povoada? A Terra que é um grãozinho de areia, quem diz o outro. Será que só nós aqui que temos esse privilégio de termos essa vida? Qual então a utilidade dos demais? Por que Deus criou todos os outros então? Que utilidades vai ter, Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriar à vista? Só para sair lá, felicidades, boa vida? Será que teria feito unicamente, Deus teria feito isso para eles? Logicamente que não, Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, inadmissível desde que poderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Suposição absurda, que só aqui a Terra teria a condição de vida. Todos os países, quando nós falamos, em todo lugar há seres vivos. Ninguém contestará que, nessa ideia da existência de mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, nesses novos mundos aí, que Deus sempre está renovando, há qualquer coisa de sublime que nós podemos encontrar a solução de muitos dos problemas nossos aqui. Então, gente, uma pequena conclusão para nós encerrarmos. Embora nós não tenhamos condições de explicar a origem do universo e da vida, nada nos impede de reverenciar a Deus. Causa primeiro de tudo, pela magnanimidade, pela generosidade de sua obra. Que os bons espíritos possam tirar-nos o véu do orgulho, a fim de que a humildade esteja sempre presente em nossas ações. Que sejamos humildes, para compreender Deus, nosso Pai, nosso Criador, de toda a eternidade. Deus nos criou para que nós possamos evoluir. Nos colocou aqui, nos deu todas as condições necessárias para que nós possamos seguir em frente a nossa jornada. Criou tudo para nós. Ainda, a humanidade ainda precisa de procurar, tirar esse orgulho, de será que somos nós os privilegiados. Nós estamos aqui numa longa jornada, que essa jornada possa ser a melhor possível para todos nós e nós conseguimos melhorar um pouquinho mais quando aqui nós retornarmos. Aqui estão as fontes de consulta.
Quem quiser se aprofundar ainda mais, está aqui, eu vou deixar aqui por um tempo, se alguém quiser. Bem, gente, é um estudo difícil, é um estudo assim meio que, né, fora um pouco dos padrões, né, dos temas aqui de segunda-feira, mas eu achei muito importante para nós entendermos o porquê que nós estamos aqui, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual a finalidade nossa aqui, né, reverenciar tudo isso que nós vemos aí, o nosso planeta, né, pequenininho que seja, mas Deus nos criou, colocou aqui em nós para a nossa evolução. Muito obrigado, gente. Vamos para a segunda parte, que são os passes, né? Então convido aí os médiuns passistas que estão escalados para hoje, para tomar lugar na sala de passes, né? E que ficamos aqui no salão, ficamos em silêncio, vibrando para os nossos irmãos lá passistas, né? Para ajudarem os passes. Muito obrigado.